Aleluia, glória a Deus. Boa noite, queridos. Boa noite, queridos. Que bom que você está aqui. Há uma palavra de fé sobre a tua vida nessa noite, conexão. Acho que você ainda não entendeu. Há uma palavra que vai fortalecer a tua fé nessa noite, conexão. Melhorou um pouquinho, daqui a pouco vai estar mais. Queridos, fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Eu quero orar por mais um instante com você. Pai amado e Senhor, a tua palavra diz em Provérbios que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa provém dos teus lábios. Por isso eu saí de casa hoje com um plano, mas pode não ser o teu plano, Senhor, para nós aqui nesta noite. E por isso eu te peço, Pai, que tudo aquilo que venha a sair dos meus lábios nesta noite seja para engrandecer o teu reino e para fazer com que eu e os teus filhos que aqui estamos possamos crescer na fé, romper em fé, alcançar lugares novos. Senhor, usa-me, Pai, como instrumento e vaso do Senhor. Que a tua palavra nessa noite possa produzir o efeito que o Senhor quiser produzir em nós, Pai. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Mais forte, você pode dizer amém? Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo hoje em Romanos capítulo 4, do verso 13 em diante. Romanos, principalmente o capítulo 4, é um capítulo onde é interessante. Paulo fala sobre fé, sobre a construção daquilo que o projeto de fé pode fazer nas nossas vidas. E aqui ele cita sobre Abraão, e eu acho interessante demais. Eu quero ler com você, do verso 13 em diante. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem de onde, igreja? Vem de onde, igreja? Da fé. Verso 14: pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil, porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Verso 17: como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Verso 19: sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também do ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Verso 21: estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Diga um amém, meu irmão. Esta promessa é para mim e para você. Esta promessa não foi somente sobre a vida de Abraão. A fé, queridos, é mais forte que a tristeza, a fé é mais forte que a morte, a fé é mais forte que os teus medos, a fé é mais forte que os teus temores. Esta é a fé de Deus, é a fé que Ele coloca em nós, é a fé que Ele confia a mim e a você, e que confiou a Abraão. E é interessante porque hoje eu estava pensando, mas Abraão teve uma promessa, e eu quero deixar uma coisa bem clara para você:
promessa é diferente de posse. Presta atenção nisso, igreja. Promessa é diferente de posse. Eu tenho uma moto. Essa moto é minha. Isso é uma promessa ou uma posse, igreja? É uma posse. Eu tenho um carro, ele é meu. Isso é uma promessa ou uma posse, igreja? É uma posse. Aí o pai chega para o filho e diz: filho, a minha filha está ali de 9 anos, quando você fizer 18 anos, você vai ganhar um carro do papai. Isso é uma promessa ou uma posse? É uma promessa. Se eu viesse dessa chave a ela, eu estaria dando o carro, a chave, o documento, o veículo, eu estaria dando posse. Presta atenção no que eu vou te dizer: promessa não é igual posse. E o que Deus colocou muito forte no meu coração hoje é que esse processo da fé está na promessa. E eu quero ir além para te dizer o quanto que isso é forte. Presta atenção nisso. Deus não está preocupado com a posse, e sim com a promessa. Ninguém falou amém. Sabe por que você não disse amém? Porque talvez você ainda não compreendeu o que Deus quer. Deus não está preocupado com o seu carro, com a sua casa própria. Isso é posse, meu irmão. Deus está preocupado porque Ele te deu uma promessa que você teria o carro, a casa, seu marido na igreja, sua esposa na igreja, sua família abençoada. Essa é uma promessa dEle. Deus quer que eu e você aprendamos a trabalhar com a promessa e não com a posse. A posse virá mediante o trabalhar e o administrar da promessa, meu irmão, minha irmã. A forma que eu e você vamos administrar a promessa já foi dada, e foi isso que Deus fez com Abraão. Abraão, considerado o pai da fé, trouxe à existência coisas que não existiam. A mulher de Abraão tinha 90 anos e não poderia ter filhos. Abraão era um homem de 100 anos e também não poderia ser pai. E a Bíblia diz que ele é o pai da fé. Sabe por quê, queridos? Porque na realidade Deus fez isso com ele. Deus ensinou a Abraão. De repente você entrou aqui hoje, e eu me preocupo muito porque nós estamos em novembro. Nós já estamos entrando final da primeira quinzena de novembro. E essa época do ano é uma época onde o diabo é sujo, astuto. Sabe o que ele faz? Ele começa a colocar coisas nas nossas mentes, porque você já está findando o ano, e de repente aqui neste altar ou em outro local, você colocou algo que você acreditava que era a promessa de Deus para a tua vida, e você pensa que não é mais a promessa, porque ainda não se tornou posse. E aí quando chega em novembro, na primeira, segunda quinzena, você e eu começamos a ficar preocupados. O ano está acabando, eu não recebo. O ano está acabando, eu vou na campanha. O ano está acabando, eu estou na igreja, eu estou no conexão, eu estou no culto e nada acontece. Deixa eu te falar uma coisa: a promessa é para tratar você e eu. A promessa é para isso. É no período da promessa, até chegar à posse, que Deus cuida, que Deus trata, que Deus sara. Porque é nesse período que você tem medo. E também é nesse período que a maioria das pessoas dão um passo para trás. Porque diante das dificuldades você fica paralisado. E aí vem os temores, as fraquezas, as inseguranças, as acusações. Alguém vai chegar e vai falar: você está lá na igreja, cadê aquilo? Você está na igreja, mas você está indo de ônibus. Você está na igreja, mas cadê sua esposa? Você está na igreja, cadê sua namorada, seu namorado? Cadê a sua bênção? Deixa eu te falar, meu irmão. De repente você, mulher que quer um homem, um marido. Você, homem que quer uma namorada, uma esposa. Ela pode não estar aí agora nessa cadeira aos seus olhos, mas eu quero te dizer que pela fé é uma promessa de Deus, irá se cumprir. Ela já está aí. Só que é algo que você precisa acreditar. E aí quando a gente se depara com as dificuldades, é mais fácil dar um passo para trás do que ir para frente. Na maioria das vezes,
E é isso que Deus quer fazer hoje. A gente se preocupa muito com a posse, com o produto final daquilo que nós queremos em Deus, mas esquecemos que Deus está nos tratando, cuidando, e nós temos que aprender a valorizar o período da promessa. Há uma promessa sobre a tua vida, meu irmão. Você conhece ela. Aquilo que você colocou no altar na virada de 2015 para 2016 é uma promessa de Deus para você. Existem momentos nas nossas vidas que eu e você temos que aprender a parar no processo e ali ser tratado. Parar é diferente de recuar. Tem pessoas que param e a vida para e ela volta para trás. Quando você vai estudar, a promessa não era para Abraão, e sim Terá. Mas aí morreu um filho. O que ele fez? Diante de uma adversidade da morte de um filho, ele parou a vida. A Bíblia diz que ele estabeleceu uma cidade com o nome do filho. Ele parou diante do luto. Ele deu um passo de parar e depois deu vários passos para trás, até Deus chegar e falar: Abraão, vai, cumpre a promessa que eu tinha dado a teu pai. Deus não quer fazer isso comigo e com você nessa noite. Deus quer que nós possamos entender isso. E às vezes você entrou aqui hoje e está pensando que Deus esqueceu de você, ou está pensando que a coisa está demorando demais para acontecer. Deus quer tratar o seu coração, e Deus quer que você entenda o que é fé verdadeiramente. Porque Abraão viveu a fé. Por isso a Bíblia fala que ele era o pai da fé. Moisés viveu a lei. Moisés não viveu a fé, não foi chamado de pai da fé como Abraão foi. Davi não foi chamado de pai da fé. Davi era relacionamento, intimidade com Deus. Moisés era cumprimento da lei estabelecida por Deus. Mas Abraão foi aquele que primeiro colocou a existência da fé. Foi através de Abraão. Abraão foi o descobridor da fé. E ele viveu esse momento de fé na existência, dentro da sua casa. Você precisa entender isso, meu irmão. Nós temos que parar de sentir somente aqui na igreja. Essa presença que está na casa de Deus precisa fazer parte da sua casa, meu irmão. Não dá para ficar recebendo as promessas só aqui, pela empolgação do pastor, pela empolgação do ministro. Não, nós precisamos aprender a levar isso para dentro dos nossos lares. É lá que você precisa viver no dia a dia, nas pequenas coisas. Exercício de fé. É igual um farolzinho, meu irmão. Liga a tua luz alta, projeta lá na frente. Alguém vai chegar, você que é pai, que é mãe, vai dizer: seu filho não vai conseguir, seu filho é isso, seu filho não dá conta, seu filho está largado, seu filho está nas drogas. Não, o meu filho é filho de Deus e há uma promessa sobre a vida dele. Quem pode mudar a história da sua família é você mesmo, meu irmão. Quem pode mudar a história da sua casa é você mesmo. Quem pode mudar a história do meu casamento, a história da minha família, sou eu mesmo. O poder está em você. A Bíblia diz que eu e você somos templo e habitação do Espírito Santo. A Bíblia diz que eu e você somos formados à imagem de Deus, e que o Espírito Santo está em nós. O que nós temos que aprender é isso, porque às vezes, queridos, eu quero ser muito honesto com você, eu me coloco na sua posição quando eu venho aos cultos. Estou aqui no domingo, estou aqui nas quintas com os irmãos ministrando a palavra, e aquela palavra às vezes te dá um impacto, aquela palavra te dá um combustível, mas às vezes nós não conseguimos traduzir isso para o dia a dia, para o cotidiano. E aí que entra a fé. Abraão viveu a fé. Mas agora eu quero te mostrar o que é a fé. Hebreus capítulo 11, verso 1. Projeta para mim. Aleluia, Jesus. Isso, deixa projetado. Deixa eu te fazer uma pergunta, meu irmão.
como você tem tratado a promessa de Deus na tua vida? Faça essa pergunta para você mesmo. Como você tem tratado a promessa de Deus que existe para a sua vida? Como é que você tem tratado ela? Com fé, com perseverança, com fé inabalável? Vai sim, é minha, já tomei posse. Eu posso até não estar agora do lado, mas já é meu. Ou você trata com dúvida. Às vezes você fala, não, realmente aquela pessoa tinha razão. Foi empolgação minha na hora que eu estava lá no culto. Foi empolgação na hora que eu estava no altar do Senhor, eu senti algo, eu me enganei, Deus não me mostrou isso, Deus não falou. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Talvez você possa pensar que isso é bem simples, mas isso é forte que eu vou te dizer. Quando você pegou aquela caneta, no dia 31 de dezembro de 2015, e foi escrever os teus alvos para 2016, não era a sua mão que escrevia os alvos, mas era o Espírito Santo de Deus que te direcionava. Aquilo é uma promessa de Deus, porque às vezes eu estou falando e alguém pode falar, lá eram os meus desejos. Não, lá era o Espírito Santo te conduzindo a escrever o que Deus tem para você. Você colocou lá que seu marido vai para a igreja, mulher, ele já está na igreja aos olhos de Deus. Você colocou que o seu casamento vai parar de brigar com a mulher, vai ser um casamento abençoado. Você colocou que o seu trabalho, você vai ter uma promoção, mas essa promoção não chega, essa promoção, ela vai chegar. Sabe por quê? Você estava num ambiente de fé. Às vezes eu fico pensando que aí a gente escreve tanta coisa, e quando é para não ser, o Espírito Santo de alguma forma vai fazer a sua caneta parar, alguma coisa vai acontecer. Deus sabe de todas as coisas, querido. Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora. E eu acho interessante que ele começa falando ora. Em algumas traduções você vê todavia, porém, contudo. Então ele já enfatiza, ele faz uma afirmação aqui. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Verso 2. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. A fé, meus irmãos, verdadeira e genuína, é algo que é inabalável. Eu vou tentar te trazer isso num exemplo terreno, um exemplo do dia a dia. Nós estamos num prédio, você e eu estamos aqui nesse prédio, fisicamente falando. Talvez você não saiba disso, esse prédio trabalha. Esse prédio, fisicamente falando, ele trabalha. Ele se movimenta. Ele tem colunas de dilatação, mas ele movimenta. Mas como é que é isso, pastor? A igreja vai cair? Não, não vai cair. Ele foi programado para isso. A estrutura dele, fisicamente falando, ela dilata. Ela dilata, ela trabalha a dilatação. Mas ele não cai. Ele pode até balançar, movimentar, mas ele não cai. Assim precisa ser a tua fé, meu irmão. Você precisa ser como a raiz da palmeira. A raiz da palmeira fica de 12 a 15 metros para o chão. Ela pode balançar, o vento pode bater, mas ela não cai, porque ela tem raiz. E a raiz que te fortalece é a palavra de Deus que te promete. Ela te traz promessas, te estabelece rei, rainha. Diga um amém. Esta é a palavra de Deus. Então, meu irmão, você tem que pedir para Deus: eu quero ser uma palmeira, Pai, com raiz profunda, porque vai balançar, vai vir dificuldade no dia a dia, mas você não vai cair, tem sustentação, é inabalável como uma rocha. Esse é você e eu, meu irmão, minha irmã. Assim temos que ser. Aí às vezes as pessoas falam assim: falar em cima é muito fácil, pastor, vai viver isso. A sua vida não tem problemas muitos.
Vários. Você tem problema no casamento? Tenho. Você tem problema no teu relacionamento? Tenho. Você tem problema no teu trabalho? Muitos também. Você tem problema entre você e Deus? Dúvidas, indagações, dificuldades? Muitos. Mas eu não perco a minha fé. É diferente você ter problemas e deixar os problemas te fazer recuar. Por isso eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, diante da adversidade, do problema, você pode até parar por um tempo para ser tratado por Deus, mas em nome de Jesus você não vai descer 1 milímetro para trás. Não vai. Aleluia, Deus. Volta um pouquinho para mim lá em Hebreus capítulo 10, verso 38 e 39. Hebreus 10, capítulo 38, capítulo 10, verso 38. Isso. Glória a Deus. Mas o meu justo viverá por quem, gente? Mas o meu justo viverá por quem, conexão? Pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Verso 39. Ele está falando para você e para mim, meu irmão. Eu e vocês. Porém, contudo, todavia, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Se você crê, dê um aplauso bem forte ao Senhor Jesus. Aleluia! Oh Deus! Onde é que está fundamentada a sua fé, meu irmão? Na dúvida, na decepção, ou na alegria, no amor e no crer em Deus? Eu te pergunto, conexão, aonde está fundamentada a tua fé? Eu não tenho aqui uma semente, mas eu quero que você compreenda. Se eu tivesse uma semente, eu quero que você pense que eu estou com uma semente, pois eu não estou. Então vamos fingir que eu estou com a semente. O que eu estou na mão, igreja? O que eu estou na mão, igreja? Mais uma vez, o que eu estou na mão, conexão? Não, eu estou com a floresta. Você pode pensar que eu estou com a semente, mas eu já estou com a floresta, porque eu estou caminhando nos passos de Jesus pela fé. Às vezes aquilo que você vê como semente, eu hoje consigo enxergar como floresta. Isso tem que ser assim com você, meu irmão. Eu quero um casamento, eu quero um homem, uma mulher de Deus. Está aí do seu lado já. Mas não está, a cadeira está vazia. Meu irmão, floresta. Às vezes nós temos uma dificuldade grande até de enxergar como semente. Como enxergar como floresta? Exercício de fé. Vou te perguntar de novo, onde você está fundamentando a sua fé, meu irmão? Ela está embasada em quê? Dúvidas. Pessoas que vão chegar o tempo inteiro e vão tentar te puxar para trás. Isso acontece. Cadê o seu Deus? Cadê seu carro? Cadê sua faculdade? Cadê a posse que você falou que ia ter? Esse não era o ano que você ia conquistar. E principalmente nesse período, eu quero te dizer isso mais uma vez, é um período perigoso. Este é um período em que eu e você temos que fortalecer a fé, porque pode até ter uma promessa que ainda não está no momento de colher em 2016, mas Deus vai te dar em 2017, em 2018, porque Ele não esquece de você e de mim. É uma promessa para você e para mim. Se de repente você ainda não chegou na posse, é porque na promessa você ainda não foi totalmente tratado, curado. Existem N coisas que eu escrevi que eu ainda não alcancei. Essa semana eu estou com um problema e eu tenho orado, Deus, Pai, eu te peço em nome de Jesus, abre essa porta para mim. Abre essa porta.
inquieto, nervoso, agitado, respondão, resmungão, por causa de algo que eu preciso em Deus. Então eu preciso descansar em Deus. Já foi uma promessa, já foi me entregue. Deus não é homem como eu e você, falho, porque nós somos falhos, queridos. E aquilo que Ele prometeu para mim e para você, Ele vai cumprir. Projeta para mim de novo lá em Romanos capítulo 4, no verso 20. Eu já estou quase encerrando. Romanos 4, 20. Eu quero ler mais uma vez com você, meu irmão, para que possamos fortalecer a nossa fé nessa noite. Volta no 19. Sem se enfraquecer na fé. Hélio, Bruno, Luciano, Guto, Carla, Cleide, Daniel, José, Marias, eu não sei seu nome. Sem se enfraquecer na fé. Paulinho reconheceu que o seu corpo já não estava em vitalidade, mas se contava já com cerca de 100 anos de idade, e que também do ventre de Sara já não estava sem vigor. Verso 20. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Verso 21 para fechar. Estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Presta atenção nisso. Deus é extremamente poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu para mim e para você, meu irmão. Fecha os teus olhos, curve a tua cabeça. Oh, meu Pai, não abra os teus olhos agora, não ande, deixa o Senhor agora fortalecer a tua fé. Nós estamos vivendo dias em que precisamos de uma intervenção divina. Eu queria que você pensasse naquilo que você hoje vê como uma causa impossível sobre a tua vida. Aquilo que humanamente falando, terrenamente falando, você não vê como alcançar isso. Eu queria que você visualizasse isso agora. Você até escreveu algo no seu livro dos sonhos, no seu livro das promessas, mas você não consegue traduzir ou enxergar que isso vai acontecer, ou por uma questão de tempo, ou porque tudo em volta diz não, as circunstâncias dizem não. Pensa nisso agora, meu irmão. E eu quero pedir agora, Espírito Santo de Deus, fortalece o meu irmão agora, a minha irmã. Não há impossível para o Senhor, não há impossível para Deus. Por isso eu te peço agora, Pai, o Senhor pode mudar toda e qualquer circunstância adversa. Ensina-nos a ser tratados, a ser curados fisicamente, emocionalmente. Ensina-nos, Pai. Deixa Deus te mostrar, meu irmão. Deixa Deus te mostrar agora por que às vezes você está tão ansioso por chegar logo à posse, e Ele está querendo simplesmente que você viva a fé primeiro. Ele quer conhecer o teu coração, Ele quer saber até que ponto, aonde está embasado, em que você se sustenta. Se é na dúvida,
ou se é na fé genuína, verdadeira, inabalável. Fala com Deus, meu irmão. Abraça-me, meu Pai. Oh, Deus. Abraça-me, meu Pai. Sacia-me, meu Pai. Sacia-me, meu Pai. Cura-me, cura-me, meu Pai. Cura-me, meu Pai. Perdoa-me, meu Pai. Perdoa-me, meu Pai, porque eu te amo, Senhor, porque eu te amo, Senhor, porque eu te amo, Nesses dias Deus quer renovar a tua fé, renovar a tua fé, fortalecer a tua fé, porque a fé pode transformar a promessa em posse. A fé é o combustível que transforma a promessa em posse. Aquilo que você imaginou há poucos minutos atrás só será concretizado em posse quando o combustível maior for a fé. A fé não olha para a tua posição social, a fé não olha para a sua posição terrena. Isso hoje indifere para Deus nesse momento. O que Ele quer é nos conhecer sem capa, sem capa, sem capa nenhuma. Oh Deus, oh Jesus. eu te amo, Senhor, porque eu te amo, Senhor, porque eu te amo, Senhor, porque eu te amo, Senhor. Aleluia. Você pode levantar as tuas mãos aos céus e repetir essa oração comigo? Diga comigo, diga: Senhor amado, nesta noite eu te peço, coloque em mim um combustível de fé. Eu quero viver pela fé, e que esta fé possa transformar as minhas promessas em posses, em nome de Jesus. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor Jesus, mais forte!